Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 5º dia do propósito Caminhada de Oração 4 e hoje é dia 25 de abril de 2019. O tema de hoje é pés que se apressam para o mal. O texto-chave está em Isaías capítulo 5, versículo de 11 ao 14 e depois o versículo 20 a 22. Irmãs, nós ontem falamos sobre estar presente, né? Ser mais presente, viver mais o presente, porque estamos vivendo numa época de ansiedade para viver o futuro e excesso de passado, e acaba que nessa distração a gente não vive o presente. Hoje eu quero falar o oposto disso, o oposto de não viver, de quem não vive o presente, mas o oposto, aqueles que vivem intensamente o presente. E com isso, se a gente parar para avaliar, isso também não é bom. Isso traz destruição para as nossas vidas, se a gente quiser viver intensamente, como se o mundo fosse acabar amanhã e nós queremos fazer tudo num dia só, queremos ser felizes, e nós vamos estar falando sobre isso. Primeiro eu quero também agradecer as meninas que têm sido tocadas, que têm gostado, têm recebido já muitos áudios, testemunhos, e eu quero agradecer, eu quero dizer para vocês que sintam-se à vontade, tá, em escrever, em falar, não me incomoda de maneira nenhuma. Quando eu estou nesse propósito, eu dedico realmente o tempo para viver, né, bem intenso ali o propósito. Então eu separo o tempo para responder, para ouvir, e é muito bom o compartilhar de vocês, tá? Sintam-se à vontade, não me incomoda de maneira nenhuma. Então vamos lá, vamos ler Isaías capítulo 5, o versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continua até alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinhos há nos seus banquetes, porém eles não consideram os feitos do Senhor, nem olha para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Por isso a cova aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente para lá descer a glória de Jerusalém. O seu túmulo e o seu ruído e quem nesse meio folgava. Agora vamos ao versículo 20 até o 22. Eu esqueci de colocar aqui, mas quem quiser ler, tá? É o versículo 20 e o 22 do capítulo 5. Ai dos que o mal chama de bem e o bem de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Ele põe os amargos por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Ai dos que são herói para beber vinho e valentes para misturar bebidas fortes. Já vamos ler também Provérbios 6, o versículo B, versículo 18, da parte B do versículo. Aqui está falando, esse capítulo 6 fala das coisas que o Senhor abomina. E uma delas fala: coração que maquina planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. Vamos ler também Provérbios 1, versículo 15 e 16. Filho meu, não te ponha a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então, irmãs, ontem nós estávamos falando disso, né, da necessidade da gente ser presente, e a palavra-chave que eu tenho usado nesse devocional é avalie-se o homem a si mesmo. Então, tudo temos que estar avaliando.
Então, nós avaliamos como funciona, né? Como é se a gente não viveu o presente. Mas como é também uma pessoa que entra de cara em tudo, né? Entra com a guarda baixada, desarmada, quer ser feliz. Se você avaliar a nossa vida, irmãs, o Senhor, eu falo muito a palavra alinhamento. O Senhor, ele quer nos alinhar, porque o pecado, o mundo, o inimigo, ele veio para trazer desordem, não é mesmo? Quando você vê ali a criação do mundo, quando Satanás foi lançado sobre a terra virou um caos, né? A palavra de Deus diz que havia trevas e escuridão e desordem. Então, o Senhor, quando começa a criar o mundo, ele começa a colocar as coisas em ordem, separa dia da noite, água da terra, e ele começa a colocar as coisas em ordem. E, e ainda esse é o trabalhar do inimigo, criar uma desordem. No nosso corpo existe uma ordem, né? Nós temos uma temperatura que ela tem que estar em ordem, né? Ela já tem um nível ali, ela tá alinhada, nivelada. Então a nossa temperatura tem que estar em ordem, a nossa pressão tem que estar em ordem. Tem coisas na nossa vida que se sai dessa ordem, vai trazer danos para a gente, pode nos levar até a morte, não é mesmo? Então, nós temos que estar avaliando a nossa vida conforme a palavra de Deus, conforme o que Ele quer para nós e buscar o equilíbrio. O equilíbrio faz parte do plano de Deus para o ser humano. Tudo que é desordenado gera morte para a nossa vida, gera tristeza, gera desgosto, né? Traz problemas para nós. Então, nós precisamos ter um equilíbrio. Então, eu quero falar hoje dessa desordem. Essa desordem desesperada por viver o presente, por se jogar em tudo que a vida coloca. Isso é extremamente perigoso, extremamente perigoso. Uma pessoa, quando a gente conhece uma pessoa assim, ou a gente avalia alguém, ou a gente vive assim, a gente vê o quantos de danos a gente trouxe para a própria vida. E você sabe aquelas pessoas intensas, né? E hoje a frase do mundo hoje é essa. A gente tem que ser feliz agora, a gente tem que ser feliz hoje, não pode deixar para amanhã. Tudo no equilíbrio. E aqui está falando, né? A palavra de Deus é maravilhosa, ela fala tudo o que nós precisamos. E aqui está falando: ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice. Isso aqui nós podemos aplicar não só para bebidas, mas ai daqueles que se levantam pela manhã, já desesperado por viver tudo, sem olhar para a própria vida, não tem amor nem para a própria vida, né? Não tem temor, não pondera o que pode ser depois. Aqui está falando, né, que vive aqueles que vivem em festas, que nos seus banquetes está cheio de vinho, mas eles não param para considerar os feitos do Senhor e nem olha para a obra das mãos do Senhor. E essa palavra tremenda que é sempre usada, né? Quando a gente, sobre entendimento, falando o povo está sendo levado cativo porque falta entendimento. E a gente precisa entender que a gente precisa de equilíbrio, né? Se você tem essa ansiedade no seu coração, eu tenho que viver o agora, eu tenho que ser feliz agora. E com isso, irmãs, quantos casamentos estão sendo destruídos? Porque às vezes vem uma fase no casamento de que está às vezes mais pacato, né? Mais sem vida, sem cor. Eu tenho que ser feliz hoje, isso aqui já não serve mais. E vai, né? E mete o pé pelas mãos. Quantas vezes as pessoas têm o sonho de ter alguma coisa e isso é bom, mas para ter aquilo, elas não querem saber se é a vontade de Deus, se não é. Elas vão lá, elas compram, elas abrem negócios, elas compram o que quiser, o que vier na cabeça. Amanhã é outro dia, amanhã eu resolvo. Ou viagens, né? Quantas, eu vou e faço. E aqui mesmo está dizendo, no versículo 14, por isso a cova aumentou
o seu apetite e abriu a sua boca desmerudamente. Isso é uma verdade, né, irmãs? Você vê a morte, não só física, mas vindo sobre essa ansiedade que leva, o inimigo começa a dizer para as pessoas que elas têm que ser felizes, elas têm que fazer o agora. Quantas mulheres deixam suas famílias para viver com outros homens, abandonam seus filhos, mas eu tenho que ser feliz porque os filhos crescem e depois eu vou ficar sozinha. Então elas já abandonam ali, não importa se está criança, se está adolescente, e vai ser feliz, né? Eu tenho que viver agora. Isso está destruindo, não é pouca gente, não. É o que a palavra está dizendo aqui. A cova aumentou o seu apetite. E o inimigo, ele não está tendo nem muito trabalho, irmãs. Ele não está tendo muito trabalho. Ele só fica olhando, porque nós somos tentados conforme a nossa cobiça. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nós precisamos ter uma quietude no nosso espírito. Em todas as áreas. Quantas vezes, irmãs, também, nessa ansiedade de viver, de ser feliz, de fazer e acontecer, né? Não podemos, muitas expressões, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não espera, faz acontecer. E as coisas muitas vezes não são assim. É aquele equilíbrio, nem ser pacato demais a ponto de perder o trem, né? Como foi com as virgens imprudentes, tão pacata que não foram prudentes de levar azeite extra, mas também não ter os pés que correm para o mal. A palavra de Deus diz aqui que uma coisa que ele abomina são os pés que correm para o mal. Nós temos que... Porque uma pessoa que quer viver desenfreadamente, achando que, como diz a minha mãe, voa na lua pensando que é queijo, ela não está submetida ao Senhor. Ela não entendeu que nós temos um Senhor e que nós precisamos querer pertencer a esse Senhor. Aqui está falando que essas pessoas que vivem desenfreadamente, está falando aqui, né? A pessoa vai para uma festa, não tem limite, né? É uma outra expressão da minha mãe também, não tem limite. A pessoa vai para uma festa de manhã e fica até a noite, tá falando aqui, vai até a noite. Tudo muito intenso, né? Você arruma uma amizade e você tá vendo que aquela amizade não tá muito bem, mas fica aquela coisa intensa, um socado na casa do outro, e para baixo para cima, um com o outro. Daqui a pouco você vê que a destruição veio sobre aquelas pessoas. Aqui mesmo está falando em Provérbios 15, Provérbios capítulo 1, versículo 15 e 16. Filho meu, não te ponha a caminho com eles, desvia o pés das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal. Eu quero falar um pouquinho da minha mãe. Nos outros devocionais, né? Na primeira caminhada, eu falei muito, segunda, só dá a minha mãe na caminhada, né? Ela nem sabe que ela foi tão... Falei tanta coisa boa quanto coisas que também precisavam ser aperfeiçoadas. Mas a minha mãe, ela tem essa expressão que eu já usei, né? Que tal pessoa está muito invocada com uma coisa só. A minha mãe, ela criou a gente assim, ela dá uma certa liberdade pra gente, algo que eu não entendia direito. Eu falei, como que ela dava liberdade e ao mesmo tempo ela estava de olho também? Era interessante isso. E hoje eu entendo isso. Ela sempre falava com a gente, né? Quando a gente arrumava uma amizade e começava a ficar muito com aquela amizade, minha mãe falou, você está muito invocada com essa pessoa. Você está muito invocada na casa dessa pessoa. Ou se a gente gosta de uma coisa, né? Ler, por exemplo. Eu sempre gostei de ler. Minha mãe falava, você está muito invocada com isso. Daqui a pouco você fica louca de tanto ler. Mas ela sempre teve esse cuidado. E até hoje, né? Ela fala isso. Ela percebe isso. Seja na vida da gente, na vida dos sobrinhos, na vida dos maridos das irmãs, dos genros dela. Ela percebe isso.
Essa pessoa está muito invocada. E é uma coisa que ela passa. Uma outra coisa que ela passou também para mim, que eu aprendi, tá na palavra de Deus. Tô usando a expressão dela para ficar uma coisa popular, para a gente entender melhor, né? Mas ela também ensinava a gente a não ir muito aberta para as coisas. Não vai com tudo, não vai com, né, com os muros, as portas da sua vida aberta. E assim tem sido hoje. As pessoas estão baixo a guarda. Quando a gente vai ouvir um ensinamento, irmãs, uma palavra, uma palestra, ler um livro, você não pode ir aberta. Você tem que ter ponderância, né? Você tem que ter. Aqui tá falando, o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento, lhe falta sabedoria, lhe falta entendimento. Nossa, depois eu vou estar falando mais sobre discernimento. Discernimento é o que nós precisamos hoje em dia. Porque se a gente se abre para tudo, a destruição vem, a gente não viu nem de que lado foi. Quantos filhos têm sido desviados porque chegou ali devagarinho um lobo com pelinha de ovelha? Quantas igrejas têm sido destruídas por causa disso? Porque a gente baixa a guarda e coloca ali, né, aparentemente se entrega e quer viver ali o agora. Então a gente tem que, hoje o Senhor quer colocar esse discernimento na nossa vida, colocar essa ponderância. Como é que a gente vive o dia a dia? Ele quer ter o equilíbrio. Nós não precisamos viver no passado nem no futuro, temos que viver o presente, o aqui, o agora, aquilo que Deus tem, com sabedoria, conhecimento, discernimento, paz, porque os pés que correm, que apressam para o mal, são pessoas sem paz. Elas não têm paciência de esperar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Elas não perguntam a Deus nada. Se eu quero mudar, eu vou mudar. Muda de cidade, muda de casa, muda de país, mas nunca perguntou para o seu dono. E depois vem as consequências. E aí que é que Deus resolve todo aquele caos que foi criado devido a esse desequilíbrio com a falta de paz para poder viver aquilo que Deus quer, né? Talvez eu acho que eu vou ter que fazer um outro ainda devocional sobre o viver o presente, porque esse é o correto, o viver o presente com paz, direcionamento, discernimento, conhecimento, sabedoria. Então talvez eu vou fazer um outro, não sei se vai ser amanhã, para seguir a ordem, mas eu vou fazer para dar uma continuidade e tentar entender o que a gente pode praticar para a gente chegar nesse equilíbrio, né? Então, se você sente no seu coração que você é ansioso, que você não consegue esperar, que você quer ser feliz agora, ou que o inimigo tem te tentado a isso, porque o inimigo tem tentado muita gente a isso. Não, você tem que ser feliz. A vida é uma só. E a gente não olha as consequências. Amanhã, o dia de amanhã pertence a Deus. Eu não vou preocupar com as minhas finanças, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Eu não vou ficar presa a um casamento que está difícil agora, porque amanhã pertence a Deus. E começa a usar essas expressões que vão te apressando para o mal, né? E eu vou falar um pouco dessa o que Jesus tem para nos ensinar ali? Como foi? Porque eu mostrei ali que a vida de Jesus, ele era um homem presente. Por isso ele foi eficaz em tudo que ele fez. Eu vou falar um pouco mais disso, mas eu quero falar uma coisa importante. Quando você começa a caminhar presente, aí você entende o seu propósito. Você não caminha mais de qualquer maneira. E nós falamos muitas vezes de propósito de vida, né? Qual é o propósito de vida? Qual é o seu propósito, o seu chamado? Mas o Senhor está querendo nos ensinar isso, que você vai descobrir isso
quando você viver o presente. Tem muitas pessoas, às vezes, fazendo, parece que você fala, uau, essa pessoa, ela consegue ser, né, super produtiva, mas no fundo, ela não exerce, às vezes, a essência do que ela foi chamada. Ou às vezes ela tem aquele chamado, mas mete os pés pelas mãos, não espera o chamado do Senhor se cumprir. Você quer ver um exemplo? Hoje em dia está acontecendo muito isso. Às vezes Deus tem um chamado para uma pessoa, a pessoa mesmo se intitula, bota o título nela, começa a se apresentar, começa a esmurrar portas, vai abrindo portas, né? A Bíblia diz que é a porta que Deus abre, mas as pessoas vão esmurrando as portas, vão fazendo na sua própria força. Então hoje a nossa ponderância do dia é que nós venhamos ter equilíbrio, que o prumo de Deus venha sobre a nossa vida, venha alinhar nossa vida, alinhar os nossos pensamentos. E quando você perceber isso, que está uma ansiedade que você quer fazer na sua própria força, volte para a palavra de Deus. Ore, tenta acalmar o seu coração e tenta buscar a direção de Deus, porque aqui está falando mais uma vez. Eles não consideram os feitos do Senhor e nem olham para as obras das suas mãos. E por isso o povo está sendo levado cativo, porque falta entendimento. Está falando aqui também que os nobres vão ter fome e a multidão se secará de sede, porque um povo inquieto, um povo que não tem domínio próprio, um povo que vive sem proteção. Você tem que proteger o seu coração, você tem que proteger sua mente, você tem que criar uma proteção. Nós vamos estar falando disso um pouco mais lá para frente, quando eu entrar no livro de Neemias, que eu ainda pretendo entrar, né, irmãs, no livro de Neemias. Esse era o propósito. Mas o Senhor, como eu falei, Ele vem preparando bases para a gente receber mais lá na frente uma palavra que vai dar fruto. Então, assim, quando você for conversar com uma pessoa, esteja presente, mas esteja atenta. Às vezes nós ouvimos conselhos, irmãs, tão sutil, mas que se a gente praticar, nos leva à destruição, né? E às vezes com um filho, ai, para que você é uma mãe tão careta, tão cuidadosa? A criança já está grande, né? Isso é um conselho sutil. Às vezes você vai olhar e falar assim, não é que é verdade, gente? Para que eu tô... Mas são conselhos do inimigo que vem para entrar e querer destruir certas coisas. Então a gente tem que ter essa prudência, ser mais presente até mesmo no discernimento. A luz do discernimento, ela é como um farol. O Espírito Santo fica pitando o amarelo, alerta, fica esperta com isso aí. Chega uma hora que ele dispara o vermelho, mas a gente não tá nem aí, passa por cima. Não, isso é besteira da minha cabeça. Às vezes tem lugares que a gente tem que estar ponderado em ir. Eu amo uma palavra que está, eu não lembro onde está, se é João ou se é Lucas, que fala sobre que chegou a festa dos tabernáculos lá e Jesus tinha que ir, e os irmãos dele falaram, vamos, você tem que ir, você tem que mostrar suas obras. E ele falou, eu não vou agora, vai vocês na frente, não é a minha hora, eu não vou. Então, assim, saber onde você vai, saber com quem você está, o que você está fazendo, por que você está fazendo, qual é o propósito. Tem coisa que nós vamos estar fazendo hoje que pode parecer que você está perdendo seu tempo, que você não está sendo feliz. Não é mesmo? Uma mãe que é uma mãe cuidadosa, atenciosa, pode parecer que ela está perdendo tempo, né? Às vezes uma mãe que abriu mão de um trabalho, de uma carreira, pode parecer que ela está perdendo tempo, mas são coisas que ela vai colher lá no futuro. E se nós formos seguir a cabeça dessas pessoas desenfreadas, a colheita é destruição, que é o que está falando aqui na palavra.
Então é essa a palavra de hoje. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem os seus próprios caminhos. Ai deles. E ai daqueles que os pés se apressam para o mal. Ai daqueles também que andam em más companhia, está falando aqui, né? Provérbios 1, versículo 15. Não te ponha no caminho deles, desvia os teus pés desses caminhos. Então a gente está mais atenta, a gente tem que estar mais presente até nesse tipo de coisa. E não deixar essa ansiedade desenfreada destruir as nossas vidas. Quantas mulheres foram dilaceradas, foram destruídas emocionalmente porque se apressaram, né? Veio um homem que parecia o bam, 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 e ela se abre, né? De coração, de alma, de tudo. Vou viver o grande amor, depois não importa. Às vezes tem umas tão imprudentes que elas chegam a dizer isso. Depois não importa, porque elas não imaginam o tamanho de sofrimento que vai vir, então dá a impressão que tipo assim, se não der certo, não deu. Mas não imagina a destruição que pode vir ali. Então é isso, tá bom, irmãs? Que o Senhor fale com vocês, que vocês tenham um dia de paz e vamos ver o que o Senhor tem pra gente amanhã. Mas ainda tá no meu coração de continuar falando dessa parte de viver presente e talvez aprendermos o que fazer, porque tem hora que a gente não sabe o que fazer para acalmar esse coração e colocar ele na linha para viver o que Deus tem para nós. Um beijo, fica com Deus.